A prática de crimes hediondos cresce no país e atinge níveis alarmantes. Por conta disso, o Congresso Nacional quer mudar a legislação, priorizando esses processos e punindo com mais rigor. Endurecer é a solução? E a corrupção pode ser enquadrada nessa categoria? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 14 anos e já passou por 4 comarcas como promotor de justiça: Jaboticatubas, Diamantina, Caratinga e Belo Horizonte, onde está há 22 anos. Doutor Alexandre, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é meu, Ariel. Nós teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Pois não. Não teremos, infelizmente, o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-lo, por conta do início aí das férias escolares. Doutor Alexandre, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara está buscando priorizar esses processos relativos referentes aí aos crimes hediondos. Qual que é a importância disso? Eu acho que a importância é fundamental. Por quê? Porque o rol de crimes hediondos, ele é previsto na Lei 8.072. É o legislador que diz o que são crimes hediondos. Não é o juiz, por exemplo, que etiqueta o crime como hediondo. É o legislador. Então, o rol de crimes hediondos, ele já é muito grande. Mas eu acho que faltam alguns crimes contra a administração pública nesse rol, porque esse elenco de crimes hediondos ele abrange praticamente só crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio e crimes sexuais. Eu penso que é muito interessante que crimes contra a administração pública constam desse rol. Esses são crimes então, de maior gravidade, considerados hediondos? Sim. O crime hediondo é um crime odioso, é um crime que causa revolta, é um crime que causa muita revolta na população, em todos, né? Então, o homicídio qualificado é crime hediondo, o estupro é crime hediondo, o sequestro é crime hediondo, o latrocínio, né? Que é a morte, o roubo com morte. Um homicídio simples com requintes de crueldade, por exemplo, pode ser considerado também? Pode, o homicídio simples também é crime hediondo. Quando ele tem requintes de crueldade, ele é homicídio gravado qualificado. É gravado. O senhor falou sobre a administração pública. Qual que é esse alcance que o senhor está querendo se referir? Seria a corrupção, por exemplo? Sim, eu acho que há crimes contra a administração pública que a população toda está aí percebendo, são extremamente graves. A corrupção passiva, que é a corrupção do funcionário, a corrupção ativa, que é a corrupção de quem corrompe o funcionário. Tem diferença entre um e outro? Tem. A corrupção ativa é a do particular, o particular que corrompe o funcionário. A corrupção passiva é o funcionário que é corrompido. Os dois são penalizados nesse caso? Os dois são penalizados. A pena existe, são crimes que estão lá no Código Penal, mas são crimes que ainda não são considerados hediondos. A partir do momento que é considerado hediondo, aumenta a pena, no caso? Além de aumentar a pena, a gente tem gravames. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por favor. São vários. Mas um exemplo. No cumprimento de pena, acho que a população hoje, o telespectador, acho que ele percebe isso, o maior problema nosso não é a quantidade da pena, é o cumprimento dela. Quer dizer, a lei existe e tem que ser cumprida. É a execução da pena. A pena é pouco executada. E quando executada, ela tem muitos benefícios de execução penal. Esses benefícios precisam ser diminuídos, na minha opinião. Por exemplo, nos crimes hediondos, esse benefício da progressão de regime, ele é maior. Para se progredir de regime, exige-se mais tempo do que nos crimes não hediondos. Sim. Então, por exemplo, um crime não hediondo, cuja pena é de 6 anos, para a progressão do regime fechado para o semiaberto, o apenado tem que cumprir 1/6 e tem que ter bom comportamento carcerário. No crime hediondo, ele tem que cumprir 2/5 e não mais 1/6 dessa pena. Então, é uma exigência maior. Quer dizer que além do cumprimento da pena, o senhor também defende o endurecimento dessa pena, com mais rigor? Eu defendo o endurecimento da execução. E não da quantidade da pena, mas da execução penal. Eu acho que a gente tem que ter um pouco menos de benefícios de execução penal para que a pena seja efetivamente cumprida e a população perceba que a pena é eficaz, é eficiente, que a punição ela faz efeito. Se eu entendi bem, então, o senhor relaciona o crescimento, digamos, desses crimes hediondos no país, atingindo, aí, como disse, níveis alarmantes, em função da impunidade e também das brechas, da tolerância da legislação.
Eu acho que há vários fatores, Orion. Acho que um deles é o crescimento da população, inclusive. Né? Falta de políticas públicas do governo. Vou dar só um exemplo. Crime de estupro. Crime de estupro. Por que o crime de estupro é cometido? Fundamentalmente, não sei se você sabe desse dado, os crimes de estupro são cometidos basicamente em locais onde não há iluminação pública adequada. E na vizinhança? E na vizinhança. Então, eu penso que são várias políticas públicas que, somadas, têm que fazer efeito. E uma delas, penso eu, é da execução penal. Acho que a execução penal ela tem que ser efetivada e os benefícios de execução penal têm que ser diminuídos. Sobre os direitos, o senhor falou da tolerância. O crime hediondo ele é inafiançável. Não tem direito, por exemplo, também à anistia, indulto, fiança, naturalmente? Não tem direito à graça, anistia, fiança, mas ele tem direito à chamada liberdade provisória durante o processo. Então ele pode, o autor do crime hediondo, ou aquele que está sendo acusado de ter praticado crime hediondo, pode, durante o processo, responder ao processo em liberdade, desde que não exista risco para a ordem pública, desde que não exista risco para a aplicação da lei penal depois, ou seja, risco de ele fugir, por exemplo, e desde que ele não esteja atrapalhando a colheita de provas pelo Poder Judiciário. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, primeiro intervalo do nosso programa, doutor Alexandre, para no bloco seguinte a gente discutir um pouco também sobre essa questão do Código Penal, num país que tem mais de 70 anos, aí está desatualizado, digamos assim, perante a Constituição e aos novos tempos. A gente volta em instantes.